Boa noite. Saúdo-vos em nome de Cristo. Estou muito feliz por estar aqui novamente. Isso é todo o português que eu conheço. Great job, Dan. Great job. I'm not going to translate him. He's going to translate me. Eu não vou traduzi-lo, não. Ele vai me traduzir. Yes. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nesse pequeno momento. 3 perguntas que talvez ficou engasgada ontem e que você quer aproveitar para fazer. Pastor Cleiton, eu vou pedir sua moderação aí para ver. São 3 perguntas que têm a ver com o assunto de ontem, alguma coisa que você ficou aí pronto e gostaria de perguntar, e nós vamos pular na apresentação de hoje. Estou vendo lá o professor lá de Recife, do João Calvino. Aluno. Tá. Yes. São questões sobre a questão do final de Marcos. Primeiro sobre a coluna em branco no Vaticano, no Códice Vaticano. He's talking about the in the manuscript that you showed last night in Mark, the blank column, and then the end. That's what he's talking about. Eu queria saber se no final de João há uma coluna em branco também, no último capítulo. I would like to know about the end of John, if there's also a blank column, because in the last chapter, no último capítulo, isso. In the last chapter. Se há essa última coluna, if there is this last column in the end of John, porque o escriba decidiu inserir uma coluna em branco em Marcos, why a scribe decided to let this blank column in Mark, supostamente porque copiou dos manuscritos ocidentais. Supposedly that he was copying from the ocidental, você falou? From que ele citou na yeah, palestra. you know what he's talking about, Na última palestra. Por que então ele não copiou a ordem dos manuscritos ocidentais, mas copiou a última coluna? E se tem essa última coluna em João, ele inseriu essa coluna que não teria no ocidental. Deixa eu tentar entender, refaça a pergunta que nem Vou falar ela toda em português, falar ela toda uma vez. Fala novamente aí, tenta fazer uma síntese. Ele disse na palestra passada que o final a coluna em branco mostrava o encerramento de um gênero. Exato. E alguns manuscritos faziam isso porque tinham relação com o ocidental. Isso, na ordem ocidental do cânon. Exato. Se João tem essa coluna, do you know if there is the same blank column in the Gospel of John? Porque o escriba copiou a coluna em branco em Marcos, mas colocou em outra ordem e ainda inseriu uma coluna em branco em João, que era para marcar, no caso, efetivamente, naquele ordem de cano, a mudança de gênero. Ou seja, deixa eu ver se agora se eu não entender, eu vou ter dificuldade de passar para ele. Deixa eu ver. Então, Marcos tem a coluna em branco, no mesmo manuscrito, João também tem a coluna em branco? Isso, a pergunta é essa. Ok, pronto. E a razão é, se Marcos é porque ele encerra um gênero, então que gênero João encerraria? Seria mais ou menos isso? Por que João foi deixado aquele espaço em branco? Tem alguma razão? Exato. Seria isso? A razão pelo qual ele disse que tem a coluna em branco em Marcos é por causa do fim do gênero entrando em outro. Exato. Não é o caso do Código Vaticano, mas por causa das suas ancestrais. O professor, ele sabe a pergunta? Você quer fazer em inglês? I'm going to try to make the question in English to see. English is also not my mother language. No, you can do a good job. I've heard you talking. I think what he wants to say is in the Codex Vaticanum, so there is a white column after Mark. A blank column. Yes. The white column. And that was because there is a link with the Western order. Yes. And we were asking ourselves, is that logic?
why didn't he follow the Western order? And so did not put a white column after John, the Gospel of John. That's the question. Okay. Did you get it? Yeah. Let me just translate a little bit. Yeah, see. sure. Vocês entenderam a pergunta dele aí? A questão eu acho que é uma pergunta lógica. E a pergunta é essa: se nesse mesmo texto, na sequência que ele apontou, no final de Marcos, tem uma coluna em branco, e ele argumentou que, seguindo a ordem do cano, da ordem do cano ocidental, Marcos foi colocado ali por encerrar um gênero, qual seria a explicação lógica que no mesmo manuscrito João, não é isso? Tem também essa coluna em branco. In the order is not the same. Did you get? Yeah. Okay. Pronto. E a ordem não é a mesma. Go ahead. Okay. The manuscript Vaticanus O manuscrito Vaticano shows evidence of copying things out of order. mostra evidências de copiar algumas coisas fora de ordem. It copies from manuscripts that had a different order of the New Testament books. Então ele foi copiado de manuscritos que tinham então uma ordem diferente dos manuscritos do Novo Testamento. The proof of this is in Paul's letters. E a prova disso se encontra nas epístolas de Paulo. Now, they used a chapter system Então eles usam um sistema de capítulos that's different from our modern one, of course. que é diferente da nossa língua moderna, claro. But in Vaticanus, we see these chapter numbers, Mas no Vaticano a gente vê esses números dos capítulos. and we see these in Paul's letters. E nós vemos isso nas epístolas de Paulo. But a couple of the books Mas então o copiador dos livros, have been put in a different order então ele a colocou numa ordem diferente from the manuscript that the scribe was copying. do manuscrito então que o escriba copiou. And that's proof that this scribe of Vaticanus Então isso prova que esse escriba do Vaticano, was maintaining the same material, ele estava então mantendo o mesmo material, the same information, as mesmas informações, even if he changed the order of the books. mesmo se ele mudar a ordem dos livros. Now, when it comes to the Gospels, Então agora quando nós nos voltamos para os evangelhos, it is possible, então é possível, I'm not sure about this, eu of não course, estou bem certo disso, é claro. but it's possible that the scribe was following a manuscript Então é bem possível que o escriba estava seguindo um manuscrito that originally had the Western order. que originalmente tinha a ordem ocidental. And the scribe of Vaticanus E o escriba do Vaticano was maintaining that blank column estava então mantendo aquela coluna em branco, just as he had in his manuscript he was copying. porque foi assim que ele encontrou no manuscrito que ele copiou. We see the other blank columns in Vaticanus Então nós vemos outras colunas em branco no Vaticano, that are used to indicate a shift in a genre. que é usado costumeiramente para indicar uma mudança no gênero literário. And what's interesting is also Sinaiticus. E o que é interessante também envolve o sinaítico. Sinaiticus does not have a blank column at the end of Mark. O sinaítico não tem uma coluna em branco no final de Marcos. But after the Gospel of John, Mas depois do Evangelho de João, it has a complete blank page. tem uma página completa em branco. Estou. Tem uma pergunta. Pastor Cleito, professor? Respondeu? Tem outra pergunta. Então ok, o Nelson faz e eu Ok. devolvo. Okay. Então, a minha pergunta é a seguinte: é sobre aquela passagem de Jesus suando sangue e sobre o anjo que vem consolar o Senhor, se é uma passagem autêntica, se não, por que? The passage that when Jesus is sweating blood, and there also an angel came. So is that an authentic passage or not? What will be the reasons? You are talking about Luke chapter 22. Você está falando sobre Lucas capítulo 22, I believe it's verses 43 and 44. e eu acredito que é versículos 43 e 44.
the evidence is quite overwhelming Então a evidência é quase que suficiente, grande, that Luke did not write those verses. que Lucas não escreveu esses versos. However, Porém, I think it's historically authentic. mas eu acredito que historicamente é autêntico. It's mentioned by several early church fathers, É mencionado por vários dos pais da igreja antiga. and it has the ring of authenticity to it. Has what? A ring of authenticity, ring of truth. Então tem realmente assim evidências assim, que a gente chama de verdade, né? Círculos de tipo há uma aliança, uma coisa que é preciosa, né? De verdade. Very much like most of the pericope adulterae. Exatamente, quase muito como a perícope da mulher adúltera. And here's an interesting little note. Aqui tem uma pequena nota interessante. Scholars years ago used to criticize the passage. Eruditos há anos atrás costumavam criticar essa passagem. And they say, sweating blood, impossible. Eles, suar sangue, impossível. But medical doctors have actually found Mas então médicos têm realmente encontrado that when some people are under extreme stress, que quando certas pessoas estão debaixo de uma angústia extrema, their blood vessels can break os vasos sanguíneos deles podem quebrar and they can actually sweat blood. e eles realmente podem suar sangue. So I don't think an ancient would have invented this. Eu não acredito, eu não penso que alguém antigamente poderia ter inventado isto. They probably had never seen that before. Possivelmente eles nunca nem sequer viram isso antes. But it's a medical reality Mas é uma realidade médica that we know about today. que nós então já sabemos sobre o assunto hoje. And so that's some of the evidence that I believe Então, isso aqui é uma das evidências que eu creio points to this passage as historically true, que aponta para essa passagem como uma verdade fundamentada na história, even if it's not canonical. mesmo que não seja canônico. That is, it's not scripture. Então, que significa que não é escritura. It's really fascinating how the doctors discovering that. Obrigado. This will have to be our last question. You want it in English or in Portuguese? Well, Portuguese. Okay. However, you're only allowed one question. Yes. Go ahead and tell him. He's already asked a question, so he's not allowed to. Ok. Você, entendi. Então posso sentar. Ele está dizendo, você não é permitido ter mais de uma pergunta, né? Já fez uma, tá bom. Ótimo. Correto, tá Ontem brincando. uma noite, o Senhor, eu acho que a respeito da mulher adúltera, Last night, talking about the pericope adultery. é João 8. The pericope adultery. Se eu entendi bem, If I understood you, o Senhor diz que não há testemunhos dos pais da igreja até o século X a respeito desse trecho. you said that there were no witnesses about this passage, that it's mentioned by the church father till the 10th 10th century. No comments on the passage. Yeah. Nenhum comentário sobre a passagem. Certo, porque tem vários testemunhos a respeito dessa passagem. Você está dizendo que tem, Tem vários testemunhos because there is então, lots dos of pais da witnesses igreja to que estão em witnesses favor that dessa the passagem. church father was, inclined toward the truthfulness of this passage. How would you say that? Talvez autenticidade então, dessa passagem. Authenticity. Mas não ouvi nada sobre isso e But I didn't hear. fico um pouco I didn't hear decepcionado com anything isso. about this. E o quê? Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu posso, então, Aham. dar certos exemplos a respeito disso. Aham. É porque nós sabemos que Eusébio, Eusebius, he's no going to show some terceiro livro, example. no certo momento, In falou the sobre third essa book in passagem Eusebius, e que ele disse, o próprio Pápias, talking ele vai about até Pápias, o próprio Pápias usou os testemunhos extraídos da primeira carta de João e da primeira carta de Pedro. Narra também outra história a respeito da mulher acusada de muitos pecados diante do Senhor, contido no Evangelho segundo os Hebreus. Era necessário anexar ainda isso ao que fora dito. You know already?
Podemos discutir sobre essas palavras. Eu sei que existe uma discussão a respeito dessas palavras. Existe também outra história. Só que Eusébio não confirma que essa história é igual à nossa história. Yeah, he's mentioned that Eusebius does not confirm that this history that has been mentioned by Papias is the same. Yeah, he's quoting Papias. Ele sabe o que você está falando. Certo. Quando você falou Papias, ele Mas já sabia tudo. agora- Por isso não estou traduzindo. A tradução latina The Latin tradition, de Rufinus Rufino, diz que Papias anexou certa história sobre uma mulher adúltera. no, the whole story about it, that Papias, Rufus said that Papias É que foi- attached this kind of story to some manuscript. Right, not to the Não, Gospel of John. Ok. É a tradução latina. Gospel of the Ele história quando subjunget de mulher adúltera. Aham. Ele usa especificamente a palavra adúltera aqui. Aham. Aham. E nós sabemos que o bispo de Hierápolis, The bishop sub- from Hierapolis. Yes. o substituto posterior então de Papias, que ele sabe dizer que seu antepassado escreveu 5 livros sobre o Evangelho. Em seu livro sobre João, o Evangelista, conforme Agápios, se fala sobre uma mulher que cometeu adultério e que foi levada pelos judeus perante Jesus. Nós estamos neste momento no 2º século. Aham. Papias, Não, a Eusébio está citando certo, algo do 2º século. e apontando Aham. Papias. E o posterior, o sucessor de Papias, o bispo de Hierápolis, então está confirmando que Papias escreveu sobre os evangelhos e no evangelho de João, então encontrou uma história que da mulher adúltera. Agápios, então, para mim, é um testemunho claro que Papias conhecia o trecho He's talking about the de Papias Jesus that e a mulher he adúltera. knew about, this passage that caught him in the tree. e que Papias viu provavelmente esse trecho no evangelho de João. And the assumption is that Papias saw, he's saying, yes, saw this part. In the Gospel of John, are you Yes. saying that? Ok. When, Ok. his No successor- Evangelho de João, eu estou perguntando, ele confirmou. Nós sabemos também que o testemunho de Dídimos, o cego, Who? Dídimos, o cego, Didymus. The blind. o famoso exegeto de Alexandria no 4º século, que conheceu uma narrativa de uma mulher que foi condenada pelos judeus por causa de um pecado e seria apedrejado. Dídimos diz que essa narrativa se encontra em certos evangelhos e aponta várias fontes. Aham. O evangelho de João tinha uma narrativa Ok. e, paralelo, outra narrativa no Evangelho segundo os Hebreus. Porque parece que tem 2 narrativas. Long question. Yeah. É uma pergunta muito longa. Eu já disse, É. eu estava sentindo falta de um testemunho que vai em favor Ele vai da falar. autenticidade então dessa história. Aham. Ok. É muito excelente. Eu não preciso traduzir, porque quando ele falou Papias, então a gente já sabe do que se trata, ele sabe também do que se trata, e ele vai dar a resposta. Então ele vai dar a resposta. Yeah, go ahead. Papias mentions a similar story, Papias menciona uma história semelhante, but it's not exactly the same story. mas não é exatamente a mesma história. Same with Didymus. A mesma com Dídimo, o cego. And Papias, our earliest witness to this similar story, E Papias é a testemunha mais antiga para essa história semelhante. does not say this is from the Gospel of John. Mas não está dizendo que isto vem do Evangelho de João. Now, I think Papias was a direct disciple of John. Eu acredito que Papias foi um discípulo direto de João. Irenaeus actually says that. E Irineu é quem realmente diz isto. So he would know what was in the Gospel of John. Então ele saberia se estivesse no Evangelho de João. And if I recall correctly, E se eu corretamente então me lembro, Papias says this is from the Gospel to the Hebrews. Papias diz que isto aí é do Evangelho dos Hebreus.
There was some evidence discovered about 25 years ago Então, cerca de 20 anos atrás, algumas evidências foram descobertas that revealed that there were two very similar stories, que revela que tinha duas histórias muito semelhantes and they were conflated e que essas duas histórias foram conflacionadas, elas foram combinadas into what we actually have in our Bibles today. e que veio então exatamente a ser aquilo que realmente agora nós temos nas nossas Bíblias. Now, the scholar who really worked on the exegesis Mas os eruditos que realmente trabalharam na exegese of Papias and Didymus the blind de Papias e de Dídimo cego was Bart Ehrman. era Bart Ehrman. He wrote a marvelous article. E ele escreveu um artigo fantástico, I think it came out in 1989 e eu acredito que foi lançado em 1989, that talked about these two different stories que fala sobre essas duas histórias diferentes and how they ultimately got e conflated. como foi, no final das contas, que elas foram conflacionadas. So we cannot say Então nós não podemos dizer that Papias knows the story que Papias sabia a história as we see in the Gospel of John, da mesma forma que vemos no Evangelho de João, nor that it comes from the Gospel of John. nem mesmo que veio do Evangelho de João. But the fact that Papias knows of such a story Mas o fato de que Papias sabia desta tal história shows that it's very, very old. mostra que é uma história muito, muito antiga. And as I argued last night, E como eu argumentei ontem à noite, I think it's largely historically true, e eu acredito que amplamente é uma verdade histórica, and that Luke had access to one of these e stories, que Lucas teve acesso a uma dessas histórias, but not necessarily the one that Papias knew about. mas não necessariamente a mesma que Papias sabia. Okay, so shall we go ahead? All right. Thank you for your questions tonight. Então, muito obrigado por suas perguntas hoje à noite. And now I want to give you my final lecture, E eu quero então apresentar a vocês a minha apresentação final, Preserving the Word of God, preservando a palavra de Deus, the work of CSNTM. a obra ou trabalho do CSNTM. CSNTM CSNTM is the Center for the Study of New Testament Manuscripts. é o Centro para Estudo de Manuscritos do Novo Testamento. It's a non-profit organization É uma organização sem fins lucrativos that's based in Plano, que Texas, está situado lá em Plano, no Texas, established in 2002. fundada desde 2002. Why is CSNTM needed? Por que então CSNTM é necessário? Well, our Bibles were not faxed from heaven. As nossas Bíblias não foram então enviadas por fax do céu. Until Gutenberg's invention in 1454, Até a invenção de Gutenberg em 1454, every Bible was written out by hand. todas as Bíblias eram escritas à mão. We don't have the original manuscripts. Nós não temos os manuscritos originais. All of the manuscripts disagree with each other. Todos os manuscritos discordam entre si. So the original wording needs to be reconstructed. Então as palavras originais precisam ser reconstruídas. Centuries of scribal work and scholarship Séculos de trabalhos dos escribas e da erudição have brought us today's Bibles. têm então trazido até nós as Bíblias de hoje. Our knowledge of Jesus Christ E o nosso conhecimento de Jesus Cristo is through these handwritten manuscripts. é através desses manuscritos feitos à mão. These are the scribes who have gone before you, Isso é daquilo que os escribas já têm ido antes de vocês who worked faithfully e que trabalharam fielmente. in abysmal conditions. Então, em condições assim alarmantes. And it's because of their faithful work E por causa da obra fiel deles, that we have a Bible today. então nós temos uma Bíblia hoje. CSNTM's primary objectives Os objetivos primários do CSNTM are, first of all, antes de tudo, to preserve the Word of God. é preservar a palavra de Deus. We are dedicated to the digital preservation Somos dedicados então à preservação digital of all Greek New Testament manuscripts. de todos os manuscritos gregos do Novo Testamento. That means photographing every single page. Isso quer dizer fotografar cada página em particular. There are over 5,800
Greek New Testament Então, manuscripts. então tem cerca de 5.800 palavras dentro do grego do Novo Testamento. Almost 6 million pages. I'm sorry, I think you said almost 6,000 manuscript, Greek manuscript. Yeah, almost. Not the amount of words. Yeah, my mistake. It's almost 3 million pages of manuscripts. Ok. É mais ou menos cerca de 3 milhões de páginas do manuscrito. We need to edit the video now because that was a big mistake. Então nós vamos precisar reeditar o livro porque eu cometi um grande engano. Now, we have photographed less than 500,000. Nós temos fotografado um pouco menos de 500 mil. And what that means for me E o que isso significa para mim is great job security. é que é um trabalho de uma segurança de emprego. Significa que eu tenho um emprego aí à frente. Ultimately, Então, no final das contas, our goal is to provide these images então nosso alvo é prover essas imagens free for all time, de graça para todos e de graça todo o tempo, in order to help determine a fim de ajudar a determinar the exact wording of the original New Testament. as palavras exatas do Novo Testamento original. Some of the accomplishments of CSNTM to date Alguns dos nossos tarefas cumpridas até hoje do CSNTM. we have taken over 300,000 pictures Nós temos então fotografado 300 mil páginas of these pages of the New Testament, dessas páginas do Novo Testamento. and that makes us the world's leader. Então isso nos torna os líderes no mundo. Now, CSNTM is actually a tiny organization, O CSNTM de fato é uma organização bem pequena, but 300,000 pages is a lot. mas 300 mil páginas é muito. We've discovered more than 80 New Testament manuscripts. Nós já descobrimos mais do que 80 manuscritos do Novo Testamento. That's more than all the rest of the institutes in the world Isso é mais do que todos os demais institutos no mundo have discovered since we began. têm descoberto desde que nós começamos. And we've mentored over 50 interns E nós temos então mentoreado cerca de 50 estudantes em processo de pesquisa to work directly with these manuscripts. para trabalhar diretamente com esses manuscritos. CSNTM has digitized manuscripts A CSNTM tem digitalizado manuscritos at more than 40 sites throughout the world, em mais do que 40 sítios por todo o mundo, including major universities and national libraries. incluindo universidades bem conhecidas e bibliotecas nacionais. Some of the sites we visited I want to tell you about now. E alguns desses sítios que nós temos visitado, eu quero falar sobre isso com você agora. I'm not going to tell you about all 40, Eu não vou falar sobre todos os 40. and I won't show you all 300,000 pages. E eu não vou mostrar a vocês todas as 300 mil páginas. Just some samples. Só alguns exemplos. This is the monastery of St. John the Theologian on the island of Patmos. Esse aí é o monastério de São João, o teólogo, lá na ilha de Patmos. John wrote the book of Revelation on this island. João escreveu o livro de Apocalipse nessa ilha. It's a very tiny island, É uma ilha bem pequena, just off the coast of Turkey. então é um pouquinho afastado da costa ali da Turquia. It's about 15 kilometers long Então é cerca de 15 quilômetros longo de distância and about 7 kilometers wide e 7 quilômetros de largura, at the widest point. no ponto mais largo. But at the narrowest point, Mas no ponto mais estreito, it's only 400 or 500 meters wide. então é cerca de 400 a 500 metros de largura. So on the island of Patmos, Então lá na ilha de Patmos, you can wake up on one side da ilha, and see the sun come up e olha e vê o sol saindo right from the sea. bem lá do mar. On the other side of the island, E do outro lado da ilha, you can see the sunset in the sea. você pode ver então o sol se pondo no mar. I've been to Patmos 4 times. Eu tenho estado lá 4 vezes em Patmos. This monastery is 900 years old. Esse monastério tem 900 anos de idade. The walls are 50 feet tall, so about 20, maybe 18 meters tall. Então, a altura dos muros é cerca de 18 metros de altura. And 3 meters thick. E então 6 metros de espessura.
Três. Yes. É. They have a library there Eles têm uma biblioteca lá that has more than 70 New Testament manuscripts. que tem mais do que 70 manuscritos do Novo Testamento. They have a dining room Eles têm uma sala de jantar that is 900 years old. que tem 900 anos de idade. And on the walls in the dining room E lá nas paredes da sala de janta are what's the word? Paintings of Jesus and the disciples, eles têm pinturas lá nas paredes de Jesus e seus discípulos and some of the events in church history. e alguns dos eventos na história da igreja. They have these tables in the dining room, E eles têm essas mesas lá na sala de janta, 2 tables that are 10 meters long, duas mesas que têm 10 metros de comprimento, made out of stone. feito de pedra. And that's where we eat. E lá é onde a gente come. The abbot allowed us to eat with the priests. O abade então permite-nos comer junto com os padres. Now that's a great privilege E esse é um grande privilégio for a Protestant to eat with Orthodox priests. para um protestante poder comer com sacerdotes católicos ortodoxos. Patmos is one of my favorite places in the world. Patmos é um dos lugares meus mais favoritos. And when we would go to this monastery, E quando nós vamos lá nesse monastério, we would wear all black, todos nós vamos estar usando preto. long sleeve black shirts, Camisas de manga comprida preta. long black pants. Então calça longa preta. All of our suitcases were black. Tudo que nós levamos de bolsas é preto. Our backpacks were black. Tudo que a gente trabalha de pacotar, tudo é preto. And the Orthodox priests also all wore black. E todos os sacerdotes católicos ortodoxos, todos eles usam preto. They asked us, why do you wear black? Eles perguntam para mim, por que vocês estão usando preto? It's very hot here. É muito quente aqui. We said, to honor you. A gente geralmente diz para honrar vocês. Now, what we didn't know O que nós não sabíamos is that their clothes were very thin, que a roupa deles era bem fininha. and so they were a lot cooler than we Então were. eles estavam muito mais assim, não é fresco que eu quero dizer não, né? I can't translate, but it sounds like a joke. Estavam bem melhor, mais leve, entende? Mais leve do que nós estávamos. Sorry, it was a word in That's good, that's Portuguese. right, yeah. Okay. Well, that's Patmos. So Isso é Patmos. here, when we'd walk on the streets, Então aqui quando nós caminhamos nas paredes, nas ruas, everybody there would recognize us. todo mundo vai nos reconhecer. Those are those 4 crazy Americans Eles dizem, esses são aqueles 4 americanos doidos that wear black in the heat of the summer. que usam preto no calor do verão. Now, early when we went there, E cedo quando nós fomos para lá, we would go with just 3 of us. então nós iríamos só 3 de nós. And on one of our trips to Patmos, E uma das nossas viagens para Patmos, we realized that we always had to bring 4 people. nós descobrimos que nós todas as vezes temos que trazer 4 pessoas. To get to Patmos, Então, para chegar até Patmos, you have to take a ferry from Athens. você então tem que pegar um ferry, um barco até Patmos? Yes. Um ferry boat até Patmos. It's a huge ferry. É um ferry grande, um barco grande. You could put, you know what a Mack truck is? Mack truck, 18-wheeler, big truck. Aqueles tratozões grandes, yes. Yes, you could put 12 of them in this. Você Oh, sorry. poderia colocar 10 daquelas escavadeiras, aquelas grandonas, 12 nesse ferry. And they could do a U-turn inside the ferry. E eles lá podiam fazer um torno em U dentro do barco. Now, we had to get on the ferry by midnight, Então nós precisamos entrar no navio por volta de meia-noite. 8 hours later, we'd land at Patmos. E então 8 horas depois nós vamos então aportar lá em Patmos. And Greek ferries always keep a schedule. Esses ferries gregos geralmente nos mantêm com medo. When it's time to get off, you better get off quickly. Quando é o tempo da gente poder cair fora, você tem que cair fora rápido. And when it's time to get on, you better get on quickly. E quando é tempo de você poder embarcar, você precisa embarcar rápido. Now, do you know what a gangplank is? So, you know, it's the walkway that you have to take to get onto the ferry. Okay. You have the word in Portuguese? We might have. I can try to explain. Yeah, okay. So, É tipo como nós chamamos aquilo que
Mas é flutuante, né? Balsa. Okay, so when we were leaving Patmos one day, Então, quando nós estávamos lá, saindo de Patmos um dos dias, we had just the three of us. só tínhamos 3 de nós. One person had to be at the top of the plank, the walkway, to get on Então, the ferry. alguém tinha que estar lá na ponta, na caminhada na balsa, até o barco. The other had to be at the deck, E o outro precisava estar, então, ali na ponta do deck. the dock, I'm sorry. the Ok, dock. o dock é o aportamento, aquele lugar onde pisa os pés. While another person brought the luggage up. Então, enquanto equilibrando, outra pessoa tinha que trazer as bolsas para lá. We couldn't just all bring it up. Nós não podíamos todos nós trazer a bagagem. There was too much luggage. Tinha muita bagagem. And we couldn't just leave it up there Então, nós não poderíamos simplesmente deixá-las lá, because someone could steal it. porque alguém poderia roubar. So one person at the dock, one person at the boat, Então, uma pessoa estava aqui no porto, a outra estava lá no barco, and one person bringing the luggage e uma up. pessoa, então, trazendo a bagagem lá até o barco. Well, when it came to our last 2 suitcases, Então, quando chegou lá nas nossas 2 últimas bolsas, the person who was at the dock, a pessoa que estava lá naquela parte da balsa no porto, he got onto the gangplank, the walkway. então ele começou a subir nessa balsa para poder ir caminhando naquela direção. The other 2 of us were already on the ferry, E os outros 2 de nós já estávamos lá no barco. and the ferry started to leave. E então o barco começou a partir. So he's on this walkway Então ele está ali naquele lugar para caminhar, with 2 com suitcases, 2 bolsas. and the walkway is slanted like this E aquela parte de caminhada é um pouco inclinada dessa forma, over the water, em cima, boiando na água, because they had to keep their schedule. porque eles precisavam manter a sua agenda. So by the time he got up there Então, quando ele chegou até lá em cima, with all this camera equipment, com esses equipamentos de câmeras, he was very upset. ele estava com muita raiva. We decided 4 people from now on. Então, nós decidimos, a partir de agora tem que ser 4. Now for Romania, Agora, falando sobre Romênia, a former communist country. um país que já foi comunista. This is the national highway in Romania, Essa aqui são as estradas nacionais lá na Romênia, at least one part of it. pelo menos uma parte dela. And we saw horse-drawn carriages everywhere. Então nós vimos essas carroças em todos os cantos. This is a better part of the national highway, Essa aqui é a parte melhor das rodovias nacionais. at least that top half is. Pelo menos essa parte aqui de cima é. What you see in the O bottom que você vê aí na parte de baixo is the road to the second largest city in Romania. é a estrada para a segunda cidade maior na Romênia. It's the road to Iași. É a estrada até Iași. É Iași, chamado em português. There were so many potholes Então tem muitos desses buracos that you could not avoid them. que você não tem como evitá-los. And it was 35 kilometers long. E é em torno de No, quilômetros ou no, 35 kilometers long. Então, a 5 quilômetros de distância. And this pothole is 5 feet wide, about, what is that, almost 2 meters Yeah. wide. Esse buraco aqui é pelo menos 2 metros o seu tamanho. Just so you know which pothole I'm talking É about, só para que você saiba qual é o buraco que eu estou me referindo. it's this one. É esse aí. You see the little bird there? Tá vendo o pequeno pássaro ali? Now, the amazing thing was, A coisa assim admirável foi o seguinte: there was a car in front of us. tinha um carro na nossa frente. It was a Fusca, Era um Fusca and 4 people were in it. e tinha 4 pessoas lá nele. They accidentally drove into the pothole E eles acidentalmente eles dirigiram para dentro desse buraco and disappeared. e desapareceram. I love Fuscas. Eu gosto de fazer essas coisas. I had 2. Eu tenho 2 Fusca. Eu gosto de Fusca. Eu tenho 2 Fuscas. This is the manuscript we went to photograph. Esse é o manuscrito que nós fomos lá para fotografar. It's a 1,000-year-old manuscript É um manuscrito de 1000 anos. that we discovered in Iași, Romania. E nós descobrimos em Iași, na Romênia. 800 pages long, A 800 páginas o tamanho dele. and it's in excellent condition. E estava em condições excelentes.
Romania used to be a communist country. A Romênia já foi um país comunista. And during the communist era, Christianity was suppressed. E no período da era comunista, o cristianismo então era perseguido, era suprimido. These biblical manuscripts were locked away. E esses manuscritos bíblicos então foram trancados em algum lugar. And during that same era, E naquela mesma era, in Western Europe and elsewhere, na parte ocidental da Europa e em outros lugares, people were stealing manuscripts as pessoas estavam roubando manuscritos and carving pages out e então with a knife. com a faca arrancando as páginas, But not in the communist countries. mas não nos países comunistas. So God used communism to As- preserve Scripture. Assim Deus usou os comunistas para preservar as escrituras. Now, St. Catherine's Monastery, Mount Sinai. Agora o monastério de Santa Catarina no Monte Sinai. This is the oldest continuously inhabited monastery in the world. Esse é o mais antigo monastério que é habitado continuamente no mundo. It was built in the 500s E foi construído nos anos 500 by Emperor Justinian. pelo imperador Justiniano. The walls are 10 to 20 meters high. As paredes são cerca de 10 a 20 metros de altura. This is the place where Tischendorf discovered Codex Sinaiticus. Esse é o lugar onde Tischendorf descobriu o Códice Sinaítico. Remember how I told you how he had to be lifted up by a net? Lembra-se como eu falei que ele precisou ser erguido pelaquela rede? But it was only a few meters to get up there. Era só alguns metros para chegar até lá em cima. Now, in 1975, E em 1975, after a fire had happened in one of the kitchens, depois de um incêndio que aconteceu na cozinha, when they put the fire out, quando eles então conseguiram apagar o fogo, they noticed below the floorboards eles notaram que abaixo das gavetões ali that there was a hidden room, a geniza. tinha então uma dessas coisas escondida, uma gaveta escondida. And in that geniza were manuscripts. E nessa gaveta tinha manuscritos. This is 1975. Isso é em 1975. And so they dug a hole, made a door, Então eles cavaram um buraco, fizeram uma porta and after 24 e years, depois de 24 anos, they finally published a catalog. eles então publicaram no catálogo. They had discovered 1,200 manuscripts. Eles então descobriram 1.200 manuscritos. That catalog was published in E 1999 esse catálogo foi publicado em 1999, in modern Greek. em grego moderno. I don't think more than 200 copies of it exist. Eu não acredito que mais do que 200 cópias existem. The librarian gave me a copy, though, A biblioteca me deu uma cópia, então. and I was able to visit this E eu monastery fui, então, permitido visitar esse monastério in 2002. em 2002. I looked at 4 manuscripts the week I was there, Eu olhei a 4 manuscritos na semana que eu estava lá. and I discovered 2 more manuscripts in those 4. E eu descobri mais 2 manuscritos naqueles 4. I was told that the team I was with Me contaram que o time que estava comigo were the first outsiders to ever see these manuscripts. foram as primeiras pessoas de fora que conseguiram ver esses manuscritos. That is the new ones that were discovered in 1975. Esses são os novos que foram descobertos em 1975. Now, this library Então, agora, esta biblioteca is not real elegant, não é assim tão elegante. but here I am with the librarian, Aqui está eu com o bibliotecário, Father Justin. é o padre Justino. Now, this is 2002, Isso é em 2002. and both because it's 2002 Ambos os dois, porque era em 2002, and because I can play with Photoshop, e eu posso então mexer com Photoshop, I look much thinner. eu pareço um pouco mais magro. But he really is that skinny. Mas ele é realmente assim magro. This is another picture of the library. Essa é outra foto da biblioteca. I want you to notice these red, what do you call those, red tubes. Eu quero que vocês prestem atenção nesses tubos aí vermelhos. These are halon tubes. Esses são aqueles tubos de sugar, inalação.
Halon tubes you saw if you watched Terminator 2. Se você assistiu O Exterminador do Futuro 2, você vai ver aqueles sugadores. When Arnold Schwarzenegger and Sarah Connor and John Connor Quando Arnold Schwarzenegger, Sarah Connor e John Connor were in the building together estavam no prédio juntos and the gas started to come out, e o gás começou a sair, he got gas masks eles conseguiram aquelas máscaras de gás and gave one to Sarah and one to John. e deu uma para Sarah e outro para John Connor. That was Halon tubes working. Aquilo era esses sugadores aí, de tubos sugadores que estavam trabalhando. What Halon tubes do O que esses sugadores fazem is they suck all the oxygen é que eles sugam todo o oxigênio right out of the room. bem de fora lá da sala. And whatever is living is going to die very quickly. E o que quer que esteja vivendo ali vai morrer rapidamente. So they have the Halon tubes in the library Então eles têm esses sugadores aí dentro da biblioteca, at St. Catherine's Monastery. lá no monastério de Santa Catarina. And if you're in there E se você estiver lá dentro, and there's a fire, e se acontecer um incêndio, the manuscripts will be saved, but you will die. os manuscritos serão salvos, mas você vai morrer. I agree with those priorities. E eu concordo com essas prioridades. They also have Halon tubes in their sacristy, their chapel. Eles também têm esses sugadores na sacristina, lá na capela deles, sacristia. It's the chapel of the burning bush. Então é a capela da sarça ardente. And right outside the chapel E bem lá fora da capela is this huge bush. tem esse arbusto grande. And the bush is what they claim to be the actual burning bush. E eles costumam dizer que aquele arbusto lá é realmente o verdadeiro da sarça, where Moses met God. onde Moisés encontrou-se com Deus. I was thinking about testing that theory Eu estava pensando sobre testar aquela teoria, by bringing my lighter and trying to light it. trazendo o meu isqueiro e tentando acendê-lo. But I thought they'd never invite me back again. Mas eu pensei que eles jamais iriam me convidar de novo. Now this is a place in Greece Esse aqui é um lugar lá na Grécia, known as Meteora. é conhecido como Meteorá. There are several pillars that rise up from the valley below. Você vê vários desses topos, essas colunas Stone subindo até lá. Some of them go up as much as 300 or 400 meters tall. Muitos desses têm altura até a 300 a 400 metros de altura. 1,000 years ago, E 1000 anos atrás, monks went there os monges foram até lá. and they put monasteries on the top of the pillars. E eles então construíram esses monastérios lá em cima desses travesseiros de pedra. And the only way to get to those E a monasteries única forma de chegar até esses monastérios was to be lifted up in a net, seria ser levantado numa rede. like the net that Tischendorf was lifted up in. Exatamente como o tipo de rede que Tischendorf foi levantado. Except that this was a lot more than 10 meters up. Essa com a diferença que esse aqui era muito maior do que aqueles 10 metros de altura. Here's what it looks like. Aqui é como se parece. This was the only access to these monasteries for 900 years. Essa era a única forma de acesso a esses monastérios por 900 anos. Can you imagine being in a net lifted up for that long? Você poderia imaginar você numa rede dessa sendo levantado nesta altura? You'd better bring your lunch with you. Você teria bom trazer sua merendeira com você. It doesn't look very comfortable, does it? E não parece muito confortável, parece? Now, in the early 20th century, Então, logo cedo lá no século 20, an overweight woman uma mulher que estava com sobrepeso was in one of these nets. estava em uma dessas redes. Oh, excuse me, let me back up a little bit. Então, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. So I asked the priests, Eu perguntei então aos sacerdotes: how do you know when to replace the nets? como é que você sabe que você deve substituir as redes? And they said, God lets us know. Então eles disseram: Deus nos fará saber. So there was this overweight woman Então tinha essa mulher com esse sobrepeso. in the early 20th century, E era bem lá cedo no século 20. and apparently God let them know. E aparentemente Deus os fez saber. She dropped
hundreds of meters to her death. Então ela caiu a centenas de metros até a morte. And so the Greek government E assim o governo grego said, no more nets. disse, não terá mais rede. Now we will build walkways to Então these nós vamos então monasteries. construir caminhos de acesso a esses lugares. So all my visits to Mateora Então todas as minhas visitas lá em Meteora have been on walkways. têm sido nesses caminhos. I think otherwise, Eu penso que do contrário, my fate would be like the overweight woman's. o meu destino seria como uma mulher com aquele sobrepeso. I spend a lot of time in Athens, Greece. Eu tenho passado bastante tempo em Atenas, na Grécia. I've been there 24 times. Eu tenho estado lá já 24 vezes. And on some of my visits, E em algumas das minhas visitas, there have been lots of problems in Athens. tem acontecido muitos problemas lá em Atenas. Every Wednesday in Greece Todas as quartas-feiras na Grécia is demonstration day. é o dia de você fazer as demonstrações. People will just demonstrate. As pessoas vão querer manifestar alguma coisa. They may strike at their work. Eles pode fazer um piquete, né, até o trabalho. And by strike, I mean, walk out of work. There you go. Strike greve. And every once in a while, E de vez em quando, riots break out. essas multidões, esses tumultos ocorrem. I even walked into tear gas one time. E um dia eu até caminhei naquele negócio de gás lacrimogêneo. I was leaving the National Library. Eu estava saindo da Biblioteca Nacional. The communists had been demonstrating that day. Os comunistas estavam então se manifestando naquele dia. And it turned bad. E então a situação piorou. And so the police had to use tear gas. E a polícia então precisou jogar aqueles coisas de gás. Right in front of the National E Library. bem lá de frente a Biblioteca Nacional. So when I was ready to leave, E assim quando eu estava pronto para sair, with the student who was with me, com aquele aluno que estava comigo, the staff told us, don't go through the front door. então os funcionários disseram, não vá para lá, para a porta da frente. There's all this tear gas on the street. Tem todos esses distúrbios aí lá nas ruas. We have to show you the back door. Nós precisamos te mostrar as portas de trás. So we went through the back door, Então nós fomos lá para as portas de trás. and I told my student, E eu falei aos meus alunos, I want to go see this tear gas. eu queria ver esses gases lacrimogêneos. I'd never been close to tear gas Eu nunca nem before. cheguei perto antes desses gases lacrimogêneos. So we turned right around Então nós retornamos and walked toward the street. e então nós caminhamos na direção das ruas. In just a few seconds, E só em alguns segundos, he said, oh, I can't stand this. eu não posso aguentar isso. It was affecting his nose and his De eyes. fato, o seu nariz, os seus olhos. I kind of like the smell, Eu até que gostei do cheiro, but I don't know why, mas eu nem sei porquê. but we had to leave. Mas então tivemos que sair. This is what it's like in Athens sometimes. Isso é o que vemos lá em Atenas às vezes. Now, we have been there this year, E nós estávamos lá este ano. and we still have a team working there now, Então nós continuamos ainda tendo um time trabalhando lá agora, in midst of all the political turmoil. no meio de todos esses tumultos políticos. But as you know, Greece is having economic problems. É como vocês sabem, a Grécia está passando por problemas econômicos. But it's not as bad as the media portrays. Não é tão ruim quanto a mídia retrata. Yes, there are some riots, Sim, tem realmente certos tumultos, but they're in the worst parts of town. mas eles estão nas partes piores das cidades. They're not everywhere. Eles não estão em todos os cantos. We didn't see problems while we were there, Nós não vimos problemas enquanto estávamos lá, except for when vandals came exceto no dia quando os vândalos chegaram and cut out the air conditioning e eles cortaram o ar-condicionado for the library we were working in. da biblioteca da qual nós estávamos trabalhando. And so I had to work in temperatures Então eu tive que trabalhar com essa temperatura, that were 38 degrees centigrade. que era em torno de 38 graus centígrados. Okay, here's another place we've been. Aqui tem outro lugar onde nós temos estado. This is the Chester Beatty Library É a biblioteca de Chester Beatty. in Dublin, Ireland. É em Dublin, a Irlanda. Ireland. Irlanda. Okay. And it's a cold place. É um lugar frio.
While we were there one summer, E enquanto estávamos lá no verão, Ireland had its first ever heat advisory. a Irlanda teve seu primeiro alerta de excesso de calor. Do you have heat advisories here? Nós temos aqueles alertas de temperatura aqui no Brasil? No, we don't. You don't. Do you know what it is? Yes. Okay. So they Vocês sabem o had, que é, né? they had this heat Dispara aquele alerta. advisory, Então ele teve esse alerta de temperatura elevada and they said everybody needs to stay inside. e disse todos precisam continuar dentro de suas casas. Don't spend more than 20 minutes outside, Não passe mais do que 20 minutos do lado de fora, because otherwise you could get really hurt. porque do contrário você pode se ferir. It'll get really hot today. Vai ficar bem quente mesmo hoje. 21 degrees. Era 21 graus. Meanwhile, Nesse interim, in Dallas, my home, lá em Dallas, a minha casa, it was over 40 degrees. estava acima de 40 graus. So I was glad to be in Dublin. Então eu estava muito feliz em estar lá em Dublin. What do they have at the Chester Beatty Library? O que eles tinham lá na biblioteca de Chester Beatty? They have the oldest manuscript of Paul's letters. Eles tinham o manuscrito mais antigo das cartas paulinas. The oldest manuscript of Mark's Gospel O manuscrito mais antigo do Evangelho de Marcos. and portions of other Gospels and the book of Acts. Certamente tem também outros evangelhos e o livro de Atos. The oldest manuscript of Revelation. O manuscrito mais antigo de Apocalipse. They have Old Testament papyri, Eles tinham papiros do Antigo Testamento. which are the oldest manuscripts of several Old Testament books. E que eram então os manuscritos mais antigos de vários dos livros do Antigo Testamento. CSNTM was there 2 years ago, E CSNTM esteve lá 2 anos atrás. and we got the great privilege E nós tivemos o grande privilégio of digitizing these de manuscripts. digitalizar estes manuscritos. The only other time they'd been photographed A única outra vez que eles foram fotografados for publication para publicação was in the 1930s. foi mais ou menos nos anos 30 de 1900. So we photographed them, Então nós os fotografamos manuscritos and they will be published again e eles foram publicados novamente. in the next 2 years. Serão publicados nos próximos 2 anos. What's really exciting O que é mesmo empolgante is with our high quality digital é photographs, que com a nossa qualidade alta de fotografia digital, we can now read text então nós podemos agora ler o texto, that could not be seen before. que não poderia ser visto, textos que nós podemos ler agora que não poderia ser visto antes, In these old and extremely important manuscripts. nesses manuscritos antigos, mas extremamente importantes. Every one of these papyri Cada um desses papiros, we photographed against a white background and a black background. nós fotografamos então colocando um fundo branco e fotografamos colocando um fundo preto. And each one reveals a little bit different things. E cada um desses vai revelar coisas um pouquinho diferentes. Here's a close-up of this page. Aí tem então a aproximação dessa página. Now, this is another leaf of P46, Essa então é uma outra página do P46, this oldest manuscript of Paul's letters. o manuscrito mais antigo para as cartas de Paulo. And it's the end of Ephesians E é então a parte final de Efésios and the beginning of e o Galatians. começo de Gálatas. Now, if you know the order of your books of the New Testament, Agora, se você sabe qual é a ordem dos livros do Novo Testamento, this is not the right order. essa não é a ordem correta. Or maybe it is the right order. Ou talvez seja a ordem correta. And all the rest of the manuscripts are wrong. E todos os demais manuscritos estão errados. This is still a mystery to me. Isso continua sendo um mistério para mim. Paul's letters were organized As cartas de Paulo foram organizadas once the Codex book form was invented. depois que a forma de códice foi inventada. Maybe you can explain that for the people who were not here before. Se você sabe o códice, é isso que nós chamamos no livro como a gente tem, que passa a página. Levanta aí, Marquinhos. Pronto. Os crentes inventaram isso. Fantástico. Nota de rodapé. I mean, a footnote. Footnote in your lecture. Oh, okay, that's good. Well, once the Codex was invented, Então, depois que o códice foi criado, inventado, it was in the same book. eles poderiam colocar várias cartas no mesmo livro. Well, what order would they choose? Então, qual ordem eles escolheriam? It wasn't chronological. Não era cronológico. It was from the largest to the smallest. Era do mais largo para o menor.
and Ephesians is a little bit longer than Galatians. E Efésios é um pouquinho maior do que Gálatas. Now, what I don't understand Mas o que eu não entendo is why almost every other manuscript é porque quase todos os outros manuscritos puts Ephesians after Galatians. colocam Efésios depois de Gálatas. That's still a mystery to me. Para mim isso ainda continua um mistério. There are 5 reasons why CSNTM is needed. Existem 4 razões por que SNTM é necessário. First, the quality of the images prior to CSNTM is abysmal. Primeiro porque a qualidade das imagens do CSNTM é assim, abismal, faz sentido? Oh, okay. Abissal, né? Abissal. Abissal. It was always done on microfilm. Sempre antes era feito em microfilmes. In the beginning, there was microfilm, No princípio havia um microfilme and it was not good. e não era bom. Here's one of the latest microfilm images. Aqui então tem um dos mais recentes microfilmes, That was produced by the Institute in Münster, Germany. que era produzido lá no Instituto em Munique, na Alemanha, That is the major text critical institute in the world. que é o instituto principal de criticismo textual no mundo. They have photographs of 90% of all Greek New Testament Eles manuscripts. têm fotografado cerca de 90% de todos os manuscritos gregos, But they're on microfilm. mas todos eles estão em microfilmes. And a number of the pictures E um número de fotos can't be read at all. não pode ser lido coisa nenhuma. So we decided to start digitizing manuscripts, Então nós decidimos começar a digitalizar manuscritos. and CSNTM started its work Então CSNTM começou esse trabalho at this institute in Münster. lá nesse instituto em Munique. And we are partnering with them. E nós agora somos parceiros deles. Then came digital photography, Então veio a fotografia digital and it was very good. e era muito bom. Here's the same page, Aqui tem a mesma página, microfilm versus digital. microfilme versus digital. So you can see quite a bit of difference here. Então você pode ver aí um pouquinho de diferença. Can you see the difference here on the wall? Dá para você perceber aí na parede a diferença? Okay. You all come up here and look at my computer. Todos vocês chegam até aqui para olhar no meu computador? It's much better up here. É muito melhor aqui. Okay. This is Romans chapter 1 in a minuscule manuscript Esse aqui é Romanos capítulo 1 em um manuscrito minúsculo, in Constantinople or Istanbul. em Constantinopla ou Istambul. Here's a close-up of the page. Aqui tem então uma ampliação da página. The quality is so good A qualidade é tão boa, that you don't even need to know Greek to be able to read this. você nem precisa saber grego para ser capaz de ler isso. CSNTM now uses cameras O CNTM agora usa câmeras that produce images 5 times as good que produz imagens 5 vezes melhor as what was on the previous slide. daquela que vocês acabaram de ver no slide anterior. Every one of our images now Cada uma das nossas imagens agora, in the TIFF format nesse formato aí, que eu não sei, TIFF, is more than 300 megabytes. é mais de 300 megabytes. 3 pictures, 1 gigabyte. Três fotos, 1 gigabyte. And the reason we use such good cameras E a razão por que nós usamos essas câmeras boas, because these sacred Christian texts are worth it. porque esses textos sagrados têm esse valor. The second reason why CSNTM is necessary. A segunda razão por que o CSNTM é necessário. The attack on the New Testament today Os ataques ao Novo Testamento hoje is the most formidable it has been é o mais formidável que tem sido since the days of Emperor Diocletian. desde os dias do imperador Diocleciano.
1,700 years ago. 1700 anos atrás. He tried to destroy Christian scriptures everywhere. Ele tentou destruir as escrituras cristãs em todos os cantos. The attack today is taking two forms. Os ataques hoje estão tomando duas formas. There are those physical attacks, Há aqueles ataques físicos, but there are also intellectual attacks. mas também há os ataques intelectuais. Here's a physical attack. Aqui tem um ataque físico. ISIS and other radical Muslim groups ISIS e outros grupos radicais muçulmanos, are trying to destroy these ancient Christian scriptures. eles estão tentando destruir essas escrituras cristãs antigas. And many New Testament manuscripts are in the Middle East. E muitos dos manuscritos do Novo Testamento estão lá no Oriente Médio. Here the headline says, Aqui está a coisa principal da notícia. the Islamic State torches 1,200 rare Christian manuscripts. O Estado Islâmico está queimando 1.200 manuscritos cristãos raros. Now, I don't know if these were ever photographed. Eu nem sei se esses manuscritos já sequer foram fotografados. Probably not. Possivelmente não. And that means they're lost forever. Isso significa que eles se perderam para sempre. So we are actually in a race against time Então nós estamos agora em uma corrida contra o tempo. because of those who are trying to destroy the scriptures E por causa desses que estão tentando destruir as escrituras, and just because these manuscripts are deteriorating. e também porque esses manuscritos estão se deteriorando. Now, some of you may know about the Monuments Men. Agora, alguns de vocês devem saber sobre esse monumento, desses monumentos dos homens. There was a movie called The Monuments Men that came out recently. Tem até um filme que veio sobre os monumentos dos homens. Have you heard of it? Já ouviram falar? Yeah, a few people. Okay. Well, the Monuments Men were American soldiers Então, esses monumentos dos homens trata de soldados americanos towards the end of World War II no final da Segunda Guerra Mundial, who were trying to find the treasures que estavam então tentando encontrar tesouros that the Nazis had stolen que os nazistas haviam roubado from all the countries that they had conquered. de todos os países que eles haviam conquistado. Millions and millions of dollars or billions of real Milhares e milhares de dólares ou bilhões de reais of treasures were stolen. de tesouros foram roubados. And so the Monuments Men were trying to recover these great treasures. E o monumento dos homens estavam tentando recuperar esses grandes tesouros. It's a great story about how they found them. É uma história muito interessante como foi que eles encontraram. But I want to tell you about the other Monuments Men. Mas eu quero falar a você sobre outros monumentos dos homens. This also happened during World War II. E isso também aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. In a monastery in the mountains of Albania E no monastério nas montanhas da Albânia was a very rare manuscript. tinha um manuscrito muito raro It was from the 6th century. e era do 6º século. It's a Gospels manuscript, Era um manuscrito dos Evangelhos. and it was dyed in purple dye. E então foi Purple dye, purple ink. tingido desse tingimento púrpura. Qual é a outra cor? Lilás? Roxo. We only have about half a dozen of these in the world. E nós temos cerca de meia dúzia desses no mundo. The Purple Codex is what it's called, É chamado de Códice Violeta. and all of the letters are written E todas essas letras são escritas in gold or silver ink. em ouro, em tinta de ouro ou prata. There's only 4 words written in gold. Há cerca de 4 palavras escritas em ouro. That is, every time they occur, they're written in gold. E todas as vezes que essas palavras apareciam eram escritas em ouro. God, Lord, Jesus Christ. Deus, Senhor, Jesus Cristo. What does that tell you about what the scribe thought about Jesus O que é que Christ? isso diz a você no que diz respeito ao que esses escribas pensavam sobre Jesus Cristo? Well, Hitler knew about this manuscript, Hitler sabia desse manuscrito. and he sent Nazi soldiers, E ele enviou então soldados nazistas, including a general, incluindo o general, to this monastery. para esse monastério. And they grabbed all the old men and the monks, Então ele pegou todos os idosos e os monges
and they lined them up. e colocaram todos em uma linha. They pulled out their guns, Então pegaram suas armas. and they said, "Tell us where this manuscript is, Diga-nos aonde está esse manuscrito, or you will die." ou vocês morrerão. The first man said, "I don't know." O primeiro, então, o homem disse: eu não sei. There was a pause, Então tinha aquela pausa, a very nervous pause. uma pausa bem nervosa. And then they asked the second man, Então eles perguntaram ao segundo homem, and the third and fourth and all the rest. e no terceiro, no quarto e todos os demais. Every single man said, Cada um daqueles homens disseram: "I don't know where it is." eu não sei onde está. And then a miracle happened. Então um milagre aconteceu. The Nazis believed them, Os nazistas acreditaram neles and they left town. e acabaram saindo da cidade. Now, a couple days later, Então, dias mais tarde, the abbot of the monastery, o abade do monastério, who had been visiting various villages, que estava visitando várias vilas, came back to the monastery, voltou para o monastério and there was a long line outside of his e office tinha uma linha gigante lá no seu confessionário of old men and monks de monges, de homens idosos who were confessing their sins que estavam confessando seus pecados for having lied to the Nazis. por ter mentido para os nazistas. But I want you to notice something. Mas eu quero que você note uma coisa: These men were willing to die estes homens estavam dispostos a morrer for this manuscript, por este manuscrito, even if they couldn't read Greek. mesmo que eles não podiam ler grego. I think that's pretty amazing. Eu creio que isso é impressionante. And that kind of persecution of Christians E esse é o tipo de perseguição que cristãos is happening again in the Middle East today. tem acontecido novamente hoje em dia no Oriente Médio. Then there are the intellectual attacks. Então há os ataques intelectuais. Last December, O último dezembro, in the magazine Newsweek, na revista Newsweek, there was a man who wrote an article called "The Bible So Misunderstood It's a Sin." um homem que escreveu um artigo chamado "A Bíblia não compreendeu bem." It's a sin. Where is it? It's a sin. Ok. Ok. A Bíblia assim não compreendeu o que é um pecado. His name is Kurt Eichenwald. O nome desse homem é Kurt Eichenwald. And here's what he says. Aqui está o que ele diz: No television preacher has ever read the Bible. nenhum pregador televisional tem jamais escrito a Bíblia. Neither has any evangelical Nem politician. mesmo nenhum dos políticos evangélicos. Neither has the Pope. Nem mesmo o Papa. Neither have I. E nem mesmo eu. And neither have you. E nem mesmo vocês. At best, No melhor de tudo, we've all read a bad translation. todos nós temos lido uma tradução horrível. A translation of translations of translations. Uma tradução de traduções de traduções. Of hand-copied copies of copies of copies of copies. De cópias, aí cópias e mais cópias feitas à mão. And on. E assim por diante. Hundreds of times. Centenas de vezes. Now this is a stupid statement. Este aqui é uma declaração estúpida. He got his ideas from Bart Ehrman. Ele pegou as suas ideias de Bart Ehrman. But as we talked before, E como nós temos falado antes, Bart says Bart diz o seguinte: that it's maybe 4 generations talvez ele diz que é 4 gerações. and still in Greek. E aí continua ainda em grego. Not hundreds of E generations não há centenas de gerações and various e translations. de traduções variadas. But this article Mas esse artigo was published in a major American magazine. foi publicado numa das revistas principais da americana. There were some of us who reacted on the internet. Teve alguns de nós que reagimos a isto na internet. And I was one of them. E eu fui um destes. And my blog got quoted as a response to Newsweek. E o meu blog foi citado como uma resposta a isto. But people who are ignorant about the issues, Mas as pessoas que são ignorantes no que diz respeito à questão, when they read this article, quando eles leem esse artigo, say, "You have no Bible. você não tem nenhuma Bíblia. You've never read the Bible. Você nunca leu a You Bíblia. have no idea what it says." Eles não têm nenhuma ideia do que diz. That's the kind of attack we're facing Esse é today. o tipo de ataque que nós estamos encarando hoje em dia.
CSNTM's work is needed to fight against the physical attacks. CSNTM, a obra é necessária para lutar contra os ataques físicos. And CSNTM's reputation E a reputação do CSNTM gives us a platform to address the intellectual attacks. nos dá uma plataforma para respondermos a esses ataques intelectuais. Now, sometimes manuscripts are not destroyed by opponents, Às vezes, um manuscrito não é destruído pelos oponentes, that is, human opponents, que são oponentes humanos, but by other things. mas por outras coisas. Sometimes they're not always properly cared for. Eles, às vezes, não foram cuidados devidamente. And in many libraries where they are now properly cared for, E em muitas das bibliotecas onde eles agora são bem cuidados, it doesn't mean that it's always been like that. mas não significa que que sempre foi desta forma. Manuscripts get eaten by vermin, Há manuscritos que costumam ser comidos por vermes, especially rats. e especialmente traças, ratos. They're damaged by water and fire, Eles são danificados por água e por fogo, and they get stolen. e também eles são roubados. Many libraries lack the budget Muitas das bibliotecas não têm orçamento to preserve these priceless copies para preservar essas cópias que não têm valor of the Word of God. da palavra de Deus. Whole libraries have been accidentally destroyed, Bibliotecas inteiras têm sido destruídas acidentalmente, even in the last few years. e mesmo agora nos últimos anos. The fourth reason, A quarta razão, CSNTM is standing at the head CSNTM então está se posicionando na frente of the stream of all future translations de todas as futuras traduções of the New do Testament, Novo Testamento, which in turn impacts o que em termos de impacto, what pastors preach, o que pastores pregam what scholars and students study, e o que eruditos e estudantes estudam and what missionary translators translate. e aquilo que os missionários e tradutores traduzem. Our digital images As nossas imagens digitais are used to publish Greek New Testaments. são usadas para publicar Novos Testamentos gregos. These critical texts, E esses textos críticos, like the Nestle Aland 28th edition. como o Nestle Aland, 28ª edição. Do you want to explain that to him for the lay people? Ok. Hoje ela não está aqui, a gente trouxe no outro dia, está ali. Essa é a edição recente, 28ª, a última edição do Nestle Aland, publicada pela Alemanha mesmo, pelo Instituto Alemão. And these published Greek New Testaments E esses Novos Testamentos gregos publicados, are what are translated into other languages. então são todos traduzidos para outras línguas. And those modern E translations essas traduções modernas, impact the faith and practice então impacta a fé e a prática of Christians throughout the world. de cristãos por todo o mundo. I'm very humbled by the fact Eu realmente me humilho diante deste fato, that CSNTM, a tiny organization, que CSNTM, uma organização pequena, just 13 years old, simplesmente 13, 13 anos só de idade, is starting to have this kind of impact. começou a ter esse tipo de impacto. The fifth reason it's necessary. A quinta razão por que é necessária. CSNTM is helping to train CSNTM está ajudando então a treinar the next generation of biblical a scholars. próxima geração de eruditos bíblicos. 5 to 10 interns are mentored every year. 5 até 10 estagiários são mentoreados por ano. And many go on for doctoral studies. E muitos então prosseguem para estudos doutorais. CSNTM instills both the desire O CSNTM então ele instiga tanto o desejo to pursue truth and the skills to find it. quanto a busca pela verdade e a habilidade para encontrá-la. Now let me give you just a few example photographs. Deixa eu só apresentar a você alguns exemplos na fotografia. These are not with our latest cameras, Esses não são com as nossas câmeras mais recentes. which we are actually using right now. Essas que nós estamos usando exatamente agora. I have pictures from the older cameras. Eu tenho aqui as fotos das câmeras mais velhas. They're still pretty good, I think. Elas já continuam boas, eu penso. Here is an ornate, I can get that later. It's okay. Ornate paper lectionary. Então eu tenho aqui o lecionário de papel Ornate. It's absolutely gorgeous. É muito bonito.
and it's 500 years old. e tem 500 anos. We sometimes use ultraviolet light Às vezes nós também usamos luzes ultravioletas to photograph palimpsests. para poder fotografar os palimpsestos. Do you want to explain what a palimpsest is? Palimpsesto, vocês sabem, um manuscrito antigo que algum lesado foi lá e apagou e estava liso e escreveu por cima e tem duas coisas escritas no manuscrito só. And also water damaged E manuscripts. também as mazelas causadas por água. Here's an example of the second kind. Aqui tem um exemplo desse último aí. Here's a page of a manuscript Você tem aí a página de um manuscrito that under natural light, que na luz natural we could not read the text on the first 5 lines nós não completely. poderíamos ler o texto das primeiras 5 linhas desse manuscrito. And this went on for page after page after page. E isso então vai de páginas a páginas a página. But with ultraviolet lighting, Mas com a luz ultravioleta, now we could see long hidden text. então nós podemos encontrar lá textos escondidos longos. When we photographed this manuscript, Quando nós fotografamos estes manuscritos, one of the students who helped um dos alunos que ajudam, wrote his master's thesis or master's dissertation on ele it. escreveu então a sua dissertação de mestrado neles. And for the first time in modern history, E pela primeira vez na história moderna, the text of this o manuscript texto desse manuscrito could be completely read. poderia ser lido completamente. Here are these early papyri Aqui nós temos um daqueles papiros antigos at the Chester Beatty Library. que está lá na biblioteca de Chesapeake. And you can see the close-up sometimes is 10 times as great or more. E você vê então que essa ampliação é muitas vezes, às vezes 10 vezes maior. Now the ink can be very, very faint, E você pode ver que a tinta pode até ser um pouco apagada, but when you blow up the image, mas quando você amplia a imagem, you can make it out. você pode então lê-lo. Here's P46 at the University of Michigan, Aqui então tem o P46 da Universidade de Michigan and then a manuscript from the Lutheran School of Theology in Chicago. e um manuscrito da Escola Luterana de Chicago. Just be patient, we'll show you all 300,000 pictures. Seja só paciente, eu vou mostrar todas as 300 imagens para vocês. This is the Apostle John on the left side Esse aqui do lado esquerdo é o apóstolo João and Mark on the right side. e Marco do lado direito. This is the Apostle Matthew. Esse aqui é Mateus, o apóstolo. Now, almost always in the Gospels manuscripts, Às vezes, sempre nos evangelhos, nos manuscritos dos evangelhos, if they have an icon of the evangelist, the gospel writer, se eles tiverem então um ícone ali do evangelista, do escritor do evangelho, it's on the verso, the left page. está sempre no verso da página da esquerda. And that biblical author E então, nisso, o autor bíblico is facing the right page. está olhando a página da direita. That's because he's facing the text that he's writing. É porque ele está então olhando para o texto que ele escreveu. So here is Matthew writing his Então gospel, tem aí Mateus escrevendo o seu evangelho. and on the right page E na página da direita is the very beginning é o of Matthew. comecinho de Mateus. This is Mark. Esse aqui é Marco. He's crying. Ele está chorando. I wonder why. Eu fico pensando por quê. I think Matthew just told him Eu acredito que Mateus acabou de dizer para ele that he had to pay his taxes. que ele tem que pagar seu imposto. You remember, Matthew was a tax collector. Lembre-se, Mateus era publicano. And here's Luke, the physician. E aqui tem Lucas, o médico. He's not crying, Ele não está chorando, but he looks angry. mas ele parece que está com raiva. Well, he was a doctor. E ele era então médico. He made a lot more money than Mark. Ele fez muito mais, ganhar mais dinheiro do que Marco. And so he had to pay a lot more taxes. Mas ele tinha que pagar muito mais impostos. Now, I'm having fun with these images. Eu estou tendo só me divertindo com essas imagens. I hope you're not taking this part of my lecture seriously. Eu espero que você não está pegando essa parte da minha leitura de forma tão séria. Here's the Apostle John, Aqui tem o apóstolo João. and he's facing his text. E ele está também olhando para o seu texto. He almost always looks the same in his icons. Ele quase que sempre parece o mesmo em todos os ícones. He has a long face, Ele tem uma face comprida and he's balding, e a sua carequinha. but he has just a little bit of hair right here. Ele tem só um pouquinho de cabelo bem aqui.
And I showed you this image before. E eu já tenho mostrado a vocês essa imagem. This is a very rare half-page icon. Essa aqui é uma página, uma metade de um ícone de uma página muito raro. This is one that we actually discovered. Essa é uma daquelas que nós realmente descobrimos. The top half is text, A parte de cima é texto, and then we have the icon. então nós temos aí o ícone. It's also rare for another reason. E também é raro por uma outra razão. It's an icon of Jesus. É um ícone de Jesus. Now, that may be surprising, Talvez pode até ser surpreendente but we don't have as many icons of Jesus que nós não temos tantos ícones de Jesus Cristo as we do of the gospel writers. como nós temos dos escritores dos evangelhos. And here he's teaching all of the E apostles. aqui ele está ensinando todos os apóstolos. This is a gorgeous icon, Esse aqui é um ícone assim belíssimo. and this is the front page of an 11th century manuscript. Essa então é a página da frente de um manuscrito do século XI. It's extremely rare É extremamente raro, because we have an Orthodox priest, porque nós temos um sacerdote ortodoxo, that is Eastern Orthodox, que é católico ortodoxo grego, and he is giving this manuscript e ele está aqui dando este manuscrito to the Pope. para o Papa. You have Catholicism Você tem catolicismo and Orthodoxy, e você tem a igreja ortodoxa. and in the 11th century they split. Então, no século XI eles se separaram. Now it's the early 16th century. Então aí está logo no início do século XVI. That's when this icon was created. Aí foi quando esse ícone foi criado. The manuscript itself was from the 11th century. O manuscrito em si é do século XI. And here they're trying to have a rapprochement. Então eles estão aqui tentando se reaproximar. Again, it's a very rare kind of icon. Novamente aqui é um ícone muito, muito raro. Now notice what I've circled in red. Observe aí o que eu circulei em vermelho. What it says down there is Nova Roma. O que diz ali é Nova Roma, That is New Rome. que quer dizer Nova Roma. You know that already. Eu já sabia disso. Now here's I'm the sorry, close. é em latim, Nova Roma. Yeah. And this is Constantinople. Esse aqui é Constantinopla. This is the close-up of that little scene. Essa então é a amplificação dessa cena. Magnificent photographs. É uma fotografia magnificente. And that's what I want to say for now.